Tem mais uma informação, a AGU. A Advocacia Geral da União defendeu suspender e declarar a lei da dosimetria inconstitucional. Essa manifestação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal em nome do presidente Lula. A lei da dosimetria foi promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, no dia 8 de maio, após o Congresso derrubar o veto presidencial. A norma permite a redução das penas dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, incluindo a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Poucos dias depois da promulgação, o ministro Alexandre de Moraes decidiu suspender a eficácia da lei em caráter liminar, ao considerar haver indícios de inconstitucionalidade. Claro que o Supremo foi provocado. O tema ainda não foi analisado pelo plenário do STF e deve ser julgado em definitivo pela Corte até o fim deste mês. Você, Roberto Mota, AGU de Jorge Messias, defendendo declarar a lei da dosimetria inconstitucional, para surpresa de 0 pessoas. Pois é, infelizmente, Caniato, eu tenho que dizer que eu avisei muitas vezes aqui. Essa decisão merece vários adjetivos, menos o de surpreendente. Ela é completamente alinhada com a postura de um Estado para o qual a Constituição é uma mera partitura a ser interpretada conforme o sabor do momento. Agora, não custa nada perguntar que país é esse em que uma associação de imprensa tem o poder de acionar a Suprema Corte para questionar a constitucionalidade de uma lei regularmente aprovada pelo Congresso. E mais, que associação é essa que é contra a redução de penas completamente desproporcionais aplicadas a manifestantes políticos, mas que nunca se pronunciou, pelo menos que eu saiba, contra os inúmeros benefícios que a lei brasileira dá a criminosos comuns, como homicidas, sequestradores, estupradores e traficantes. Que país é esse? Essa é a pergunta que fica. Pois é, deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Justificativa, Dávila, é que a derrubada do veto de Lula foi irregular. O AGU entende a lei da dosimetria como inconstitucional, apesar da decisão que foi tomada pelo Congresso, né? E aí a promulgação foi feita pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que o presidente da República não quis colocar sua digital nessa aprovação. Num país normal, o Congresso Nacional tem o poder de legislar, ou seja, criar leis como a da dosimetria. Num país normal, o poder da Suprema Corte é apenas dizer se a lei é constitucional ou não, e não vetar uma lei e legislar em cima. Esse não é o papel de uma Suprema Corte. Numa democracia normal, o papel do Executivo é cumprir a lei aprovada pelo Congresso Nacional. Mas o Brasil não é um país normal. O país é um país anormal. Afinal de contas, a Suprema Corte hoje legisla, a Suprema Corte define políticas públicas, a Suprema Corte se mete em praticamente tudo, inclusive no desrespeito à cláusula pétrea que garante a liberdade de expressão, direito à ampla defesa, juiz natural, tudo isso que vem sendo violado sistematicamente. Por isso, Caniato, restabelecer a normalidade é algo vital, mas não me parece possível neste mundo poluído pelo ativismo do judicial e o Senado não conseguindo cumprir o seu papel constitucional de utilizar as suas ferramentas para fazer o devido freio e contrapeso a esse poder que já superou demais o que está escrito na Constituição. Pois é, quero agradecer as muitas mensagens, as muitas manifestações. João Oliveira, Valdecir Ribeiro, João Paulo Rodrigues, Alexandra Amorim, muito obrigado, viu?
O nosso chat hoje está pegando fogo, muitas manifestações, tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas o legal é que muitos estão participando aqui. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo para analisar essa defesa feita pela Advocacia Geral da União, mas é preciso lembrar de algo que foi tratado aqui por diversas vezes por vocês, comentaristas, sobre um acordo entre os três poderes, né? O Dávila sempre mencionava um texto feito a 6 mãos, né? Participaram Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E essa foi a saída possível, já que a anistia ampla, geral e restrita foi considerada inviável naquele momento. Mas alguma coisa aconteceu, porque a lei da dosimetria foi aprovada, promulgada, mas não agradou a pelo menos 2 poderes. Então, há inclusive a suspensão e a dúvida se de fato isso vai avançar ou não. O que foi que aconteceu, hein, Beraldo? Olha, Caniato, a lei da dosimetria, segundo a gente teve informação, foi escrita por mãos dos 3 poderes. O problema é que entre a elaboração da lei, a tramitação com aprovação no Congresso, o envio para a sanção presidencial, que foi objeto de um veto e que depois foi derrubado esse veto pelo Senado Federal, houve a briga entre representantes dos poderes. Então, o Poder Executivo ficou chateado com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, entre os seus representantes, ficou muito decepcionado porque não teve o seu colega de igreja escolhido para participar desta gincana que se transformou o STF. Cada um faz o que quer, cada um faz o que bem entende, cada um é o autor de tudo aquilo que deseja, independente do que diz a Constituição. Eles querem os amigos, eles não querem o notável saber jurídico, eles não querem se engrandecer por ter ao seu lado pessoas que sabem mais do que eles, que são referências para o mundo das leis. Não, eles querem os amigos, porque eles querem o churrasco, eles querem combinar os votos, eles querem discutir. E aí, quanto é que você cobrou nesse contrato lá, o seu filho cobrou? Ah, não, minha mulher cobrou tanto, o meu tio cobrou não sei o quê. Pois é, não, no final do ano a gente vai lá fazer uma grande viagem pela Europa e vamos gastar muito dinheiro, esse dinheiro todo, a minha família, todo mundo bilionário, é uma loucura. Essa é a realidade do Brasil hoje. E nesta realidade ensandecida dos bilhões que agora oficialmente são distribuídos a todos aqueles que têm poder suficiente para exigir, a gente está vendo caos. Neste caso, o Poder Legislativo corrigindo uma arbitrariedade evidente. O sujeito que voluntariamente deu R$500 para uma passagem de ônibus não pode pegar 14 anos de cadeia. Num país que o André do Rap sai pela porta da frente do presídio a partir de uma decisão do mesmo tribunal. Eles estão conseguindo nos enlouquecer. Eles estão conseguindo acabar com o nosso país e fazendo isso porque sabem, eles sabem que não corre pelo sangue, pelas veias da população brasileira, o sangue que tem o sentido de nação, de matar ou morrer pelo seu país. Não há brasileiro hoje disposto a morrer pelo Brasil. Nós fomos ensinados a sermos cordeiros, a dizermos amém, independente do absurdo que se imponha sobre nós. Nós somos uma nação de panacas, porque aceitamos essas decisões, esses atropelos, essas invasões de competência, essa destruição da nossa Constituição. Aceitamos isso de forma pacífica, abaixamos a cabeça e no dia seguinte seguimos a nossa vidinha. E é por isso que esses que aí estão continuarão destruindo o nosso país até que nós consigamos ter forças
para levantar a cabeça e mudar esse jogo. E é essa esperança que eu tenho a partir de outubro desse ano. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. Musa, a gente tratou tantas vezes, né, do caso da dosimetria, que acabou sendo uma carta na manga, a saída possível para aquela negociação que tinha o objetivo inicialmente de conceder anistia ampla, geral e restrita. Em algum momento pareceu que seria possível avançar com a anistia. Depois a situação apresentou muitas dificuldades e aí tiraram da cartola a lei da dosimetria, inclusive com a participação de figuras que não tinham, digamos, interesse na pauta, mas acabaram ganhando algum protagonismo, né? Aécio Neves, ex-presidente Michel Temer, Paulinho da Força, enfim, foram figuras que participaram em alguma medida dessa costura. Pois bem, a proposta avançou, foi aprovada pelo Congresso Nacional, falava-se em uma concordância dos três poderes, né? O Poder Executivo, com a participação do então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a participação do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional, além dessas outras figuras, né? Figuras que não têm mandato, mas com influência, como o ex-presidente Michel Temer. E aí a gente observa esse posicionamento, primeiro, da Suprema Corte, após ser provocado por uma entidade, e aí a AGU defendendo declarar a lei da dosimetria inconstitucional. Algumas coisas aconteceram nesse meio tempo, como, por exemplo, a rejeição de Jorge Messias. Mas será que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. No Brasil, tudo se mistura quando parecem temas independentes. Daqui a pouco a gente vê tudo num conglomerado só e trocas de favores acontecendo debaixo de nossos olhos ali. Eu continuo achando que a gente precisa ser implacável na defesa do que é correto, do que manda a Constituição, daquilo que claramente vimos e vivemos arbitrariedades que seguimos vivendo com tudo o que está acontecendo no Brasil. Portanto, toda essa pauta entre inicialmente defender a anistia, como você colocou, depois passarmos para a dosimetria, que seria o meio do caminho, algo como minimamente a ser aceito. Mas, como eu sempre falei aqui, você pode negociar com a tua esposa se você quer comer carne e a outra quer comer macarrão e vocês chegam num consenso. Com vida de pessoas, não tem o que você aceitar o do meio por conveniência e por negociação política. Ou você está respeitando a lei, ou você não está respeitando a lei. E nesse caso, quando você não respeitou e trouxe todas essas arbitrariedades, você retirou pessoas do convívio familiar. Você colocou traumas em pessoas que talvez nunca mais voltarão à sua normalidade. Você teve pessoas que perderam a vida justamente por conta de todo esse processo. E aqueles que ficam, e aquele que se foi, como você traz de volta essa reparação? É simplesmente impossível. Então, eu acho que nós devemos ser implacáveis na defesa da Constituição e de defender o respeito ao texto constitucional, por mais que nós tenhamos todas as discordâncias, como eu tenho, dessa lei em vigor no Brasil. Mas, enquanto ela estava em vigor, temos que fazer valer, senão a falta de segurança jurídica transforma o país nesse caos que nós estamos vivendo. Para complementar, para deixar uma breve reflexão, Caniato, com relação a tudo isso do que devemos defender, que é a legalidade disso tudo, ou seja, não a dosimetria o meio do caminho, mas sim da defesa da anistia, porque não houve crimes da forma como foram descritos nesse processo, nem penas dessas magnitudes. Tem um livro muito simples, rapidinho de ler, que chama As Leis Fundamentais do Comportamento Humano. E ele define, de forma simplista, as pessoas em 4 formas. Os inteligentes, que são aqueles que, através dos seus atos, fazem bem para si e para o coletivo. Então, ele dá exemplos como um empreendedor que leva água para uma cidade, por exemplo. Você tem aqueles ingênuos, que ele dá o exemplo, por exemplo, de um artista num semáforo, em que ele leva o bem para os demais, mas muitas vezes está vivendo ali no inferno ele mesmo ou vivendo na miséria. E aí ele coloca outros 2 tipos de pessoas, os estúpidos e os bandidos. E a conclusão dele é que os estúpidos são piores do que os bandidos. Por quê? Os bandidos são aqueles que fazem mal para os outros, mas fazem mal para si. E eles dividem os bandidos em 2. Os bandidos inteligentes,
não é chancelando. Os bandidos mais inteligentes são aqueles, por exemplo, que fazem um mal menor aos outros e um bem muito grande para si. Ele deu o exemplo de um hacker francês que pegou centavos de contas de milhões de pessoas. Depois, felizmente, ele foi pego. Os bandidos estúpidos, que são justamente aqueles que fazem muito mal para os outros, que matam por um celular e faz mal para si. E por que a conclusão dele é que os estúpidos são piores do que os bandidos? Porque os estúpidos, eles fazem mal para os outros e fazem mal para si. E ele coloca toda a correlação com eleições em países, que são aquelas pessoas e aqueles países que apoiam o populismo sem perceber que estão fazendo mal para si e mal para os outros, e se torna uma máquina de propaganda daquilo que está matando a todos nós. Talvez devemos fazer uma reflexão em cima disso com relação à dosimetria e à anistia. Muitas mensagens da nossa audiência. Quero agradecer a Silvia e a Regina Costa Lima dizendo: gostaria que vocês falassem também sobre o patrocínio para os filmes do Lula e do Michel Temer. Valeu pela mensagem, viu, Silvia? Vou passar para o pessoal aqui da nossa produção, mas é óbvio que a gente está falando da história do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o tema do momento, mas eu acho muito oportuna a sua colocação. Também o Genuíno Rivete, também participando aqui da nossa audiência, e Paulo Sarzana sempre aqui na sintonia. Faremos uma rápida parada, um break a jato, 1 minuto e meio. Na volta tem manifestações do presidente da República dizendo que a população quer o fim da escala 6x1 para namorar. Sim, foi o que ele disse. Voltaremos em 1 minuto e meio. Até já.